Fala, turma, Doug Niemeyer por aqui. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar um perfil no MetaTrader e por que ele é importante. Então a gente tem aqui uma série de vídeos onde a gente está falando sobre uma série de formas de você aproveitar melhor o seu MetaTrader, né? Você que opera com MetaTrader, a gente aqui opera com MetaTrader, é a principal ferramenta que a gente usa para operar. E nessa playlist aqui, nessa série de vídeos, a gente vai ter uma série de vídeos explicando as funcionalidades mais importantes que a gente pode usar para o MetaTrader, para a gente conseguir ter um melhor aproveitamento e poder tirar melhor tirar mais dinheiro do mercado, né? Então, nesse vídeo aqui em específico, a gente vai falar sobre o perfil. O que é um perfil, Douglas? Olha só, lá no MetaTrader você pode ter 2, 3, 4, 5, não importa quantos gráficos você tem em cada MetaTrader ali, de acordo com o que você está trabalhando, você pode criar um perfil que vai salvar esses gráficos no arquivo. E isso é legal porque duas coisas. Se eventualmente você fecha um gráfico, você fecha ali e você esquece, né, de, poxa, eu fechei sem querer um gráfico, eu fechei o MetaTrader e desconfigurou tudo. Eu preciso recriar uma máquina virtual e eu quero aproveitar todos os meus gráficos aqui para não precisar carregar um a um. Isso aqui ajuda demais, tá? E nesse vídeo vou explicar exatamente como você faz para criar esse perfil e como que você pode fazer para ele ajudar você no processo ali de configuração, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela primeiro. Seguinte, deixa eu ajustar aqui. Aqui eu tô com um MetaTrader, tá? Eu quero mostrar para você que é o seguinte. Nota que nós temos várias configurações aqui nessa conta, tá? Nesse gráfico aqui, por exemplo, a gente tem um robô de venda configurado. Nesse outro gráfico aqui, a gente tem o MyFXBook configurado. Nesse outro gráfico aqui também, eu tenho uma compra já configurada. Eu tenho aqui um gráfico de 1 minuto aqui configurado. E aqui eu tenho um outro gráfico de 1 hora configurado. Esse aqui não está configurado. Vou configurar para a gente poder ver junto aqui, tá? Vou deixar 5 gráficos aqui abertos. Esse cara aqui, eu vou instalar manche de venda aqui só para a gente poder fazer o nosso exemplo aqui, tá? Então vou deixar 90 pontos padrão aqui de alvo. Vou colocar um Magic Number aqui para a gente poder deixar ele, pode ser um Magic Number aleatório, só para a gente ter o exemplo aqui de 5 gráficos carregados, tá certo? Então, olha só, o que acontece aqui, beleza? Cada um tem o seu Magic Number, olha que ele fez uma entradinha agora, muito bem. O que eu quero mostrar aqui? Ó, é o seguinte, eu tenho aqui, digamos que eu feche um gráfico, né, sem querer e eu quero que depois eu consiga recarregar. Como é que eu faço, tá? Vem aqui em arquivo, primeiro menu, tá? Primeiro menu aqui, se você estiver usando o MetaTrader em inglês, é File, provavelmente vai estar aí. Terceira opção aqui, ó, perfis. Você vem aqui em perfis e você vem clicar em salvar como, tá certo? Salvar como. O que você vai colocar aqui? Vamos dar um nome para esse perfil aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, Manche. Aí eu vou botar um underline e eu vou botar o número dessa conta, 946700. Beleza? Beleza. Eu vou clicar em OK. Simples assim. Tá vendo que aqui embaixo, ó, ele já colocou aqui, ó, o perfil atual, ó, perfil atual Manche 946700. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, ó, em arquivo, abrir pasta de dados e eu vou copiar esse perfil para minha área de trabalho ou vou copiar ele para minha máquina local, né? Aqui a gente está dentro da nossa máquina virtual. E eu vou pegar agora onde que ele criou esse perfil. Então eu vou clicar em MQL5, na pasta MQL5, e eu vou na pasta Profiles, tá vendo? Profiles, Charts. E aí aqui, ó, eu tenho o perfil que a gente acabou de criar, ó, tá bom? Tá vendo, ó? Manche 946700. Se eu clicar dentro dele aqui, ó, ele tem 5 arquivos aqui, ó, ou melhor, 6, né? 5 arquivos .chr, né, que é o ponto .chart, e eu tenho um arquivo .wnd. O que eu quero fazer aqui? Douglas, o que é isso? Basta eu vir aqui, ó, volta um nível, né, e copia a pasta inteira. Então você vai copiar MQL5, Profiles, Chart, e você vai copiar a sua pasta aqui, ó, Manche 946700. Você vai dar um Ctrl+C nessa pasta, beleza? Beleza.
Você vai vir aqui ó, na sua área de trabalho da sua máquina virtual ou na sua área de trabalho do seu computador local e você vai colar ele. Então você vai, eu dei um Ctrl V, né? Ou você vem aqui e colar, tá certo? Então ele vai perguntar aqui, eu não quero substituir. E você vai deixar ele aqui, ó, tá? Você vai deixar ele aqui. O que vai acontecer? O que você pode fazer agora? Bom, eu estou aqui com o meu MetaTrader aqui aberto e tal. E aí, eventualmente, se você fechar um gráfico sem querer, digamos que você fecha esse gráfico aqui. Pô, tá com a operação aberta, fechei o gráfico. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Poxa, fechei esse e fechei esse. Meu senhor, o que eu vou fazer agora aqui? Perdi o gráfico. Vamos fechar. Vamos deixar só dois abertos aqui. Ó. Vou fechar o MyFXBook também. Só tenho dois abertos aqui. O que eu vou fazer? Basicamente, simplesmente, você vai fazer o seguinte. Você vai copiar de volta, né? Então, eu vou deixar o MetaTrader aqui minimizado. Aqui, ó. Você vai copiar o arquivo, a pasta toda que você copiou aqui e vai colocar de volta. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Para a gente olhar isso aqui acontecendo, tá vendo que eu tenho só dois abertos, né? Eu vou fechar o meu MetaTrader e vou abrir de novo para a gente ver que ele vai faltar os arquivos aqui, tá? Então eu vou abrir ele de novo, é o meu MetaTrader 2 aqui, ó, certo? Eu vou abrir ele de novo e continua vendo que ele só tem os dois gráficos aqui abertos, certo? Poxa, Douglas, então agora como é que eu faço então para voltar o que eu tinha? A gente não copiou a pasta? Copiou a pasta. Beleza, a gente copiou a pasta lá para nossa área de trabalho. Então eu vou vir aqui em Arquivo, Abrir pasta de dados, MQL5, Profiles, e eu vou clicar aqui em Charts, beleza? Beleza. Tá vendo que tá a nossa pasta original aqui, certo? Eu vou ir lá na minha área de trabalho, onde eu salvei o meu arquivo, né, a minha pasta, quando eu criei o perfil. Então, eu vou fechar aqui essas duas janelas. Eu vou simplesmente, tá vendo aqui, ó, que tá aqui, ó, apenas os dois arquivos aqui, ó, apenas dois, eu tenho apenas dois gráficos abertos, certo? Eu quero que apareça todos lá, certo? Então, eu venho aqui na minha área de trabalho, copio o perfil original que eu salvei, e vou na minha pasta de perfis aqui do MetaTrader e dou um Ctrl V. Ele vai me perguntar se eu quero substituir os arquivos. Eu vou dizer que sim, eu quero substituir os arquivos. Beleza? Beleza. Agora eu vou fechar essa janela aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o meu MetaTrader. Tá? Continua com os dois gráficos aqui. Pô, Douglas, ele não faz automático? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fechar o meu MetaTrader e abrir ele de novo. Tá certo? Então, tá vendo que tá marcado aqui o perfil que eu quero trabalhar, né? O perfil Manche 946700, tá aberto ele. Então, eu fecho o MetaTrader, fechei o MetaTrader, ele vai fechar aqui o MetaTrader bonitinho e eu vou abrir novamente o MetaTrader, tá vendo? Então, abro ele novamente. E aí, o que acontece? Eu tenho de volta os meus 5 gráficos aqui que eu tinha inicialmente, tá certo? Então, isso aqui ó, é uma mão na roda para você poder deixar salvo, principalmente se você tem mais configurações, tá certo? Então, é bem simples, basta você seguir esse processo. Você pode salvar ele na própria máquina virtual, no desktop da máquina virtual, ou ainda salvar ele lá na sua máquina local, tá certo? Então, muito simples de fazer isso, tá? Faça isso. Se você tem mais configurações, ajuda bastante. E também você pode usar esse passo a passo aqui para você, caso você venha a criar uma nova máquina virtual e você queira importar, né, o seu perfil já que você tem em outra máquina virtual. Isso aí ajuda muito a você ganhar tempo, né? E eventualmente se o MetaTrader reinicia, né, de um dia para o outro e tal, o MetaTrader reiniciou e você, puxa, não lembra exatamente qual era a configuração que tinha lá, um perfil salva e muito. Tanto é que, se a gente conferir aqui, ó, o que nós tínhamos como configurações aqui, ó, elas vão bater exatamente com o que estava. Então, você tinha aqui 50 pontos, por exemplo, nesse último gráfico aqui, o seu gráfico inicial aqui, ó, 1.500 pontos, ou seja, ele não salva só os gráficos, mas ele salva exatamente as configurações e também
os Magic Numbers, né, que são os identificadores de cada um dos gráficos das operações. Então é muito, muito importante você sempre ter um perfil e vai agilizar muito o teu processo aí de configuração, tá bom? Vejo você no próximo vídeo.